novamente para Temer. E obrigado por nos receber aqui na ocupação. Força para todo mundo ocupando, muito bacana o que está acontecendo aqui na UFMG e em tantas universidades e escolas aqui pelo Brasil. Bom, como a Isabel já disse, eu sou doutoranda lá da UFSCar e eu sou uma neófita no campo da sociologia da religião e mais especificamente nos estudos das religiões ayahuasqueiras. A minha graduação e o meu mestrado foram na sociologia, não é uma área completamente diferente, mas eu trabalhei com a presença de mulheres nas carreiras jurídicas. E agora eu trabalho com questões de gênero, né, envolvendo o Santo Daime especificamente. Originalmente não era esse o tema da minha pesquisa de doutoramento, eu não entrei com esse projeto. Eu tinha como ideia trabalhar a construção do ideal comunitário no Sudeste, no Santo Daime, né, nesse processo de expansão, só que o trabalho travou completamente e o campo me chamou a atenção a essa questão de gênero mesmo. O campo, vamos começar pelo meu campo. Eu faço uma pesquisa etnográfica na comunidade daimista Sal do Gamarra, que fica localizada na cidade de Baipendi, no sul de Minas Gerais. Quem é das ciências sociais aqui conhece Baipendi no sentido que é do lado de Caxambu, onde a gente tem um pouco sempre. Eu costumo falar Baipendi e as pessoas, nossa, onde que é? É do lado de Caxambu, fica um pouquinho mais próximo, né, de entender. O Sal do Gamarra, ele tem 28 anos de idade e e nesse sentido acaba sendo uma das primeiras comunidades daimistas que surgiram fora da Amazônia. No início, o Sal do Gamarra era vinculado ao Ceflures e hoje por conta de uma série de desconexões de ideais e tudo mais, se desvinculou do Ceflures. Então, atualmente é uma igreja independente. Apesar de estar nesse processo de expansão e tudo mais, né? Que eu nem vou retomar, já que o trabalho do Glauber já fez todo esse trabalho de uma forma bem bacana. Bom, o que me interessa saber com relação a gênero e Santo Daime? Eu busco entender como que as adeptas interpretam a si mesmas enquanto mulheres, interpretam as suas experiências de gênero e religiosas enquanto mulheres em momento anterior e posterior à conversão delas. Por que eu vou refletir sobre isso? Primeiramente porque isso faz um diálogo com trabalhos que falam da expansão das religiões ayahuasqueiras e da sua popularização, dos novos movimentos religiosos e também sobre a análise do campo religioso brasileiro atualmente. Por quê? Porque o que se costuma dizer é que essa popularidade tem relação que se inicia nos anos 70, tem uma relação próxima com os ideais da contracultura e de movimentos nova era. Então, seria uma forma de crítica tanto à ciência mainstream quanto a religiões tradicionais. E esse processo ele vai transformar demograficamente o Santo Daime, que se lá nos tempos de fundação da época do mestre Irineu, lá pelos anos de 1930, contemplava majoritariamente migrantes nordestinos, oriundos do ciclo da borracha, com fortes laços consanguíneos, e vivendo numa situação bastante crítica na periferia da cidade de Rio Branco por conta da quebra mesmo do mercado do látex. Então o pessoal estava desempregado e vivendo em condições bastante ruins, para um pessoal que vai primeiramente lá para a Amazônia,
viajantes, mochileiros, hippies, o pessoal do movimento psicodélico, e vai voltar e fundar as primeiras igrejas, já oriundo de uma camada média urbana, de alto nível de escolaridade e majoritariamente brancos. E nesse movimento de crítica, né? Como eu disse, um dos pontos aqui centrais é, inclusive, com relação às religiões tradicionais. Então, se eu for pensar unicamente a partir disso, eu posso concluir que as mulheres daimistas no Sudeste, elas são majoritariamente brancas, oriundas de camadas médias urbanas, de alto nível de escolaridade e de uma visão crítica com relação às religiões tradicionais e, consequentemente, a figuras tradicionais, como, por exemplo, que acabam, né, construindo ideais de gênero, né, e papéis de gênero. Bom, daí eu fui para campo para analisar como que isso se dá efetivamente. A minha pesquisa, eu esqueci de falar, eu estou no 2º ano do doutorado e eu estou fazendo a imersão etnográfica agora. Inclusive, eu estou morando em Baipendi agora, na comunidade, né, que faz parte do meu processo de imersão. Então, eu não tenho conclusões sobre o que está acontecendo. Eu tenho apenas algumas ideias e coisas que eu estou percebendo. E eu vou dividir com vocês essas questões para a gente refletir. Bom, eu posso dizer que com relação a essa pergunta, existem sims e existem nãos. A composição demográfica é bastante semelhante com essa que eu coloquei do Sudeste brasileiro. Tanto que foi um dos pontos que fez com que eu escolhesse trabalhar no Céu do Gamarra, porque daí eu conseguiria fazer um diálogo mais direto com essa bibliografia. Só que com relação ao rompimento, eu tenho descoberto inúmeros discursos, tanto que de pessoas que afirmam uma linearidade com relação a um passado protestante ou católico, como com relação a pessoas que eram ateias, absolutamente críticas a essas visões e que atualmente estão no Santo Daime entendendo a religião enquanto capaz de trazer à tona um cristianismo primitivo, puro, onde essas figuras e esse imaginário cristão não foi maculado por instituições pela Igreja Católica e mais, pelas instituições tradicionais. Então, eu estou conseguindo ver todas essas questões. Mas daí vocês devem estar se perguntando, mas como exatamente se relacionam os adeptos lá no Céu do Gamarra com o imaginário cristão? E para isso eu vou colocar para vocês a centralidade de Maria, a Virgem da Conceição, ou a Rainha da Floresta, como também é denominada, nesse lugar. Bom, primeiramente, na fundação do Santo Daime, coloca-se que a fundação ela foi feita não simplesmente pelas mãos de Raimundo Irineu Serra e pela sua vontade, pela sua ação, mas ele enquanto um instrumento que recebeu da própria Rainha da Floresta, da própria Virgem da Conceição, todo o doutrinário, toda a liturgia do Santo Daime. Então, o Santo Daime seria a doutrina da Rainha da Floresta, a doutrina da Virgem da Conceição. E mais do que isso inaugura uma aliança com ela que funda o Tempo da Mãe. O Tempo da Mãe no sentido que Deus hoje em dia é mãe, ou seja, quando se conversa com Deus, se conversaria com Nossa Senhora, e é um tempo feminino. E, inclusive, essa ideia de um tempo feminino vai colocar
uma busca de retorno à natureza, a natureza enquanto uma expressão material de Maria, e também de corte com relação a todo e qualquer tipo de opressão que exista sobre a mulher. Esse é o discurso, né, que, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no site, tem todo, né, esse é a fala oficial, né, no Céu do Gamarra sobre a fundação e sobre o significado do Templo da Mãe. Daí, com relação ao cotidiano, daí os fardados, né, da igreja se consideram enquanto soldados da rainha e enquanto agentes desse tempo e de divulgação dessa mensagem e tudo mais. Bom, daí por conta disso e por conta também de Maria ser considerada um modelo feminino por excelência, eu cheguei à hipótese que a forma como ela é descrita, a forma como ela é construída, é também a forma como o feminino a ideia de feminino é construída, é cristalizada. E daí, durante a pesquisa de campo, eu não consegui achar uma única definição. O que eu tenho encontrado são diversas definições e uma incoerência não, mas um conflito de uma definição mainstream, sólida, inclusive entre os líderes, entre líderes e adeptos e entre os próprios adeptos. E isso tem feito eu refletir o quanto as experiências individuais no Santo Daime têm um papel importante para esse processo de as pessoas apagarem conflitos que possam existir com, por exemplo, um background universitário de movimento feminista com a participação no Santo Daime, tendo Maria como esse modelo. E porque lá vão ter vários ideais, tanto de pessoas que vão colocar que o feminino é estritamente materno e estritamente voltado para o cuidado, e isso muitas vezes vai se refletir na organização dos espaços comunitários e numa divisão sexual do trabalho que existe, como pessoas que colocam de um outro lado da moeda e afirmam que não, existe espaço para mulheres que optam pelo não casamento, pela não maternidade, e isso tudo baseado também numa questão de transformações internas que as pessoas vão passando e outros ganhos em outros âmbitos da vida religiosa. Isso é bastante interessante, porque assim, trabalhar com o gênero no Santo Daime tem sido uma questão um tanto difícil, porque são muito poucos os trabalhos que falam sobre isso. Então eu estou tendo que cavocar, e não está sendo uma tarefa muito fácil. Mas um dos trabalhos que eu achei foi da Clarence Kavanagh, e ela tem um texto que fala sobre ela, as experiências dela enquanto uma mulher lésbica, no mapear. E ela justamente coloca essa questão, que existia um discurso colocando a homossexualidade enquanto uma degeneração, mas ao mesmo tempo ela estava lá e estava se sentindo muito bem recebida, e várias coisas bacanas acontecendo com ela. Enfim, por isso que eu comecei a refletir a partir desse ponto. Enfim, por isso que eu coloquei o título dessa apresentação como questões para refletir. E talvez por isso também que a apresentação mesmo seja meio Frankenstein, porque é assim nesse estágio que a minha pesquisa está atualmente. Mas, dentre essas questões que são importantes, é bastante interessante colocar, por exemplo, como a questão do sagrado feminino tem entrado lá,
que isso tem transformado visões, tem realizado diálogos, como que se dá a relação entre gerações. Afinal de contas, a comunidade já tem 28 anos e pessoas de backgrounds diferentes, gerações diferentes têm chegado sempre lá e isso transforma. Então, se por exemplo, hoje em dia, quando tem um movimento de faxina da igreja, depois dos trabalhos, e são chamados os homens e as mulheres, antes não era uma realidade. Então, como que isso acontece? E também a relação com outras comunidades e o próprio imaginário da comunidade, das pessoas dentro do Céu do Gamarra. E se vendo em relação às outras comunidades daimistas. Por quê? Porque, como eu disse, o Céu do Gamarra se desvinculou dos Ceflures institucionalmente. E se constrói um imaginário da particularidade, né, do Céu do Gamarra. E muitas vezes se coloca tanto uma relação de oposição daqui com relação ao norte, e de como, quando os fundadores estavam lá, existia uma diferenciação mais forte de gênero, de divisão sexual do trabalho. Então, como coloca assim, lá existe, aqui não existe. Nas outras igrejas eu vi acontecer, mas eu não vejo aqui. E o quanto isso pode ser, né, aquela questão, não está aqui, está lá, né? Enfim, isso tem tornado necessário, só mais uma frase, isso tem tornado necessário também que eu busque conhecer outras comunidades, né, para ter uma noção mais sólida, né, de tudo isso, de todas essas construções. Bom, é isso, muito obrigada por me ouvirem e pela paciência de estarem comigo comunicando no projeto, a princípio, Frankenstein, né, de época de imersão etnográfica. Muito obrigada.